Presidente, senhores vereadores, público presente, muito boa noite. Primeiramente, eu gostaria de convidar todos os nossos vereadores, o público presente e os telespectadores da TV Câmara para participarem no próximo dia 16, sexta-feira, do evento intitulado Noite Carlos Gomes. É um evento em memória aos 115 anos da morte do maestro. Nós teremos aqui, na parte artística, os cantores Marina Gabetta, Nuno Delálio, Vicente Monteiro, com a participação especial de Sebastião Teixeira, que serão acompanhados ao piano por Carlos Wick da Costa, além de autoridades e parentes do maestro ainda que estarão participando desse evento, e é um público aberto a todos que admiram o Carlos Gomes. Então, dia 16, sexta-feira, nessa casa, teremos a Noite Carlos Gomes a partir das 19 horas, e você que está nos acompanhando é o nosso convidado especial para esse evento. Senhor presidente, senhores vereadores, a Folha de São Paulo de hoje, na parte cotidiano, traz algumas informações para nós fazermos uma reflexão sobre educação no estado de São Paulo, porque trouxe as 14 escolas de São Paulo que estão entre as tops. E Campinas aparece, mas são escolas particulares. As 50 melhores escolas particulares do estado de São Paulo, aparece o Instituto Educacional Imaculada, aqui de Campinas, em terceiro lugar. E, em nono lugar, o Colégio Integral Paineiras. Aparece também entre as 10 escolas melhores colocadas em termos de educação, de aprendizagem dos alunos e notas. As escolas públicas, infelizmente, nós não temos nenhuma escola pública da região de Campinas como as 10 mais importantes ou que consegue compartilhar o saber com maior eficácia. Isso é lamentável. Até porque, se nós fizermos uma análise ou da leitura da pesquisa que aparece hoje na Folha de São Paulo, nós observaremos que esses colégios são colégios que têm a mensalidade altíssima. Os valores da mensalidade desses 10 colégios tops é uma elite que estuda nesses colégios, ou seja, a maior parte da população não tem a menor possibilidade, a menor chance de estudar numa escola de qualidade. Sem chance, pelos valores. São valores que nem um pai de família trabalhando muito consegue perceber mensalmente. E isso é triste, porque o Brasil precisa voltar a fazer uma reflexão sobre o perigo de ter uma elite intelectualizada, gente de gabinete e a maior parte da população excluída socialmente. Ou seja, nós estamos caminhando de novo. Nós tivemos aqui a comemoração dos 189 anos da independência no dia 7. Estou preocupado no seguinte aspecto: não há fervor em termos de orgulho nacional. Não há. Pelo contrário, está havendo marchas contra a corrupção e outras coisas mais. Todas essas coisas estão acontecendo porque as pessoas não acreditam mais numa instituição chamada Estado. As pessoas estão descrentes do nosso modelo. E se há um lado positivo, porque questionar instituições e modelos já estabelecidos, existe esse lado positivo, mas também existe um lado negativo, de aparecerem aproveitadores populistas, impondo ideologias perigosas, em um momento de crise, porque todo momento de crise econômica ou de grande exclusão social surgem os chamados messias, aquelas pessoas que acham que são salvadores da pátria, que podem resolver todos os problemas sociais da nação. Esse é o nosso medo.
E daí a necessidade de estarmos atentos e refletirmos sobre a necessidade de uma profunda mudança nesse modelo que está posto aí. Eu espero que nós venhamos refletir ainda mais sobre essas questões. Novamente eu quero retomar a questão das pesquisas que indicam melhores e não tão boas assim escolas, e o apontamento para as escolas particulares terem mais condições, obviamente, até porque ela tem um caráter comercial, obviamente, se paga, e o que nós podemos perceber é que os recursos, quanto mais recursos, muito mais condições de termos melhor qualidade, não especificamente só em escolas. Eu vi aqui a fala de alguns vereadores, foi citado até o DPJ como um órgão que não está desempenhando a sua potencialidade, mas eu tomaria alguns cuidados nessa questão, porque falta recurso, falta equipamento. O servidor que está ali pode até ficar chateado com certas colocações de alguns vereadores, e os servidores não têm nada com isso, são bons servidores, estão trabalhando. Se falta condições, equipamentos, isso não é culpa do funcionário, não é culpa do departamento em si, mas de quem de fato gerencia isso. E nesse aspecto eu fico um pouco assustado, porque quando um membro do governo fala isso, porque a situação está feia mesmo, né? Realmente é assustador isso, mas eu quero parabenizar os trabalhadores do TPJ que estão fazendo um trabalho monumental frente aos poucos recursos. Uma demanda gigante para uma cidade como a nossa, com poucos recursos, estão trabalhando, apesar dos pesares. Então, venho aqui para pontuar essa questão. Também não posso concordar com essa diferenciação de analfabetismo político e funcional. Não tem isso. É uma questão que nós temos que resgatar as pessoas, porque as pessoas que são alfabetizadas, elas terão visão política. Essa questão de querer separar o alfabeto. A questão é que nós estamos tendo pessoas alfabetizadas, mas é o que nós falamos. Elas não, no ensino básico, elas não estão plenamente alfabetizadas. E aí elas não conseguem interpretar os textos que elas leem. É o que nós chamamos de analfabetismo funcional. Esse é o grande problema hoje das nossas crianças ou adolescentes de 10 anos para frente, ou o chamado terceiro ano do ensino fundamental, onde 6% das nossas crianças aqui na região de Campinas, na região metropolitana, sofrem dessa questão. E aí dá um percentual de quase 86 mil pessoas na região metropolitana, não especificamente só a cidade de Campinas, classificadas como analfabetos funcionais. Elas sabem até escrever o nome, mas não conseguem interpretar um texto sequer. Elas não conseguem ler e entender. Por quê? Porque pelo menos o que nós temos assistido nas escolas públicas é que está se criando uma geração de copistas. Cópia, eles vão lá e copiam livro. Copiam textos, mas não se trabalha o senso crítico, não dá condições, capacidades intelectuais para que essa criança faça uma reflexão séria da sociedade. Mas simplesmente, gente, copia a página 68 do livro tal. Copia a página... Então nós estamos criando copistas. Simplesmente copistas. E isso é muito ruim para uma sociedade que quer desenvolver. E aí, a pesquisa aponta que um dos problemas é a baixa remuneração dos professores. É verdade. Obviamente, um professor tem que dar aula em várias escolas. Eu, como professor da rede pública do Estado, em 2008, estava dando aula em 2 escolas. Eu dava aula aqui na Escola Estadual Dom Barreto, dava aula ali na Leme do Prado, em Valinhos, e dava aula lá no Colégio Memorial de Jundiaí. Por quê? Porque o salário baixo. Chega a determinadas situações, você não tem nem condições de preparar a aula. Porque você sai de uma escola, vai para outra. Isso deve ocorrer, isso tem ocorrido às vezes com segurança, com policiais, que é o chamado bico. Então, é verdade que as escolas que conseguem ter uma boa classificação são as escolas que investem no seu corpo docente, nos professores. Os professores têm a chamada
formação continuada. Quer dizer, o professor tem um bom salário, ele tem tempo para se dedicar na matéria que ele vai ministrar, porque senão ele vai chegar na sala de aula e vai mandar o aluno abrir o livro na página tal e mandar ele copiar. É isso que está acontecendo, porque o professor está cansado, né? Com uma série de dificuldades, porque todos nós temos dificuldades, todos nós temos problemas. Aí chega na sala de aula cansada, porque já fez vários turnês dando aula, chega lá e pede para o aluno escrever ou copiar, e criando uma geração de copistas, pessoas que não têm discernimento, uma leitura da sociedade. Por quê? Porque simplesmente sabe copiar, ele não sabe o que está escrevendo. Ele não tem noção do que ele está, não entende nem algumas palavras mais complexas, porque não tem acesso à questão de um dicionário, das palavras. Outra coisa importante é a reação das famílias. Há uma necessidade dos pais reagirem também e exigirem da escola onde seu filho está matriculado, acompanhar. Todos nós sabemos que leitura é hábito. Se o filho vê o pai lendo, há uma grande possibilidade dele ler também. Se os filhos perceberem que os pais se interessam pelos seus deveres, pelos seus trabalhos escolares, há uma grande possibilidade de ele valorizar a aula. Então há uma necessidade dos pais virem para a escola e clamar, e fazerem gestão para mudar a situação. Então, bons salário para os professores, está certo? Concordamos? Os pais participando efetivamente dessa educação, classes menores. Um professor não tem capacidade de cuidar de 50 alunos na faixa etária de 10 anos. É impossível isso. No momento que os alunos estão cheios de energia, como que um professor vai conseguir acompanhar 50 alunos por classe? Então, os colégios apontados como que estão no top, eles têm no máximo 30 alunos, no máximo. São o quê? 20, 25 alunos, professores bem remunerados, pais presentes e exigindo. Então, você tem, obviamente, alunos preparadíssimos. Só que isso é uma elite. Isso que é ruim, essa é a nossa discussão. Tudo isso nós tínhamos que ter para todos. Todos teriam que ter as mesmíssimas oportunidades de educação, e não uma elite pinçada no meio da sociedade, porque estão privilegiadas economicamente. São pessoas privilegiadas economicamente. Então, nós estamos com 189 anos de Brasil, com uma elite desde o momento da colônia, desde a chegada dos portugueses, nós criamos uma elite e assim está o nosso país até hoje. E parece que está todo mundo cansado de ouvir teorias, apontamentos, pesquisas, e ninguém faz nada. E fica tudo como dantes, né? Como dizia os portugueses na invasão francesa, tudo como dantes no quartel de Abrantes. Quer dizer, ninguém toma uma atitude, ninguém reage. Esse adormecimento social é assustador. E aí vem o medo. Aí, quando eu disse o medo, foi o medo de surgir falsos messias, embusteiros, populistas, demagogos, que vão vender uma ideologia frajuta, imediatista, e nós sabemos que a solução do país é a longo prazo, é investindo na educação básica, é investindo na educação das nossas crianças, dando capacidade intelectual para elas, visão crítica da sociedade, para uma compreensão da sociedade. E não essa aula simplista, abre o seu livro e copia. Nós não vamos chegar a lugar nenhum, nós vamos continuar com essa sociedade adormecida, indiferente, ignorante, excluída, pobre, medíocre. Mas, como um bom cristão, eu tenho esperança. Eu espero que uma nova geração de gente comprometida com a educação se levante e mude a cara do país. Senhor presidente, senhores vereadores, mais uma vez, ocupo esse púlpito para compartilhar sobre essa tribuna, para
compartilhar com os senhores. Primeiro, eu quero apresentar meu voto de pesar à família do pastor Lorival Lima, porque hoje eles perderam o patriarca da casa deles, né? Então, meus sinceros sentimentos, meu voto de pesar, e a toda a família enlutada, né? Sempre é doloroso perder uma pessoa tão boníssima como esse senhor que veio a óbito nessa madrugada. Bem, feito essa consideração, eu quero dizer, senhor presidente, que hoje eu estive ali no Bosquinho, passei pelo Bosquinho São José e pela praça entre a Serra da Mantiqueira e a Serra do Mar, e incrivelmente eles estavam fazendo a poda do bosque, né? Então, e fazendo um trabalho muito caprichoso. Eu conversei com os funcionários do DPJ e eu quero agradecer pela maneira atenciosa que eles me receberam ali, né? E também o administrador do Bosquinho, quero parabenizá-lo, porque eles têm feito um trabalho ali muito bem feitinho ali no Bosquinho. A gente vê muitas pessoas elogiando. Quem visita o Bosquinho São José tem visto que é um bosquinho que oferece qualidade para as pessoas, segurança, sempre tem policiais ali, né? Então eu quero parabenizar as pessoas que estão trabalhando ali, que têm prestado um serviço muito bonito, muito relevante, e muita gente da cidade está indo fazer caminhada ali, porque é um local realmente agradável, bonito, e é muito bom fazer a caminhada ali. Eu quero parabenizar as pessoas que trabalham. Não conheço todos, conheço algumas pessoas dali, mas quero parabenizar pelo zelo por aquele bosque ali no coração ali, né, do bairro Novo São José. Também, senhor presidente, eu quero mandar um abraço especial para uma jovem especial e a sua mãe, a dona Neide e a Kelly. Essa moça mora ali no DIC e ela acompanha os nossos programas. Ela é uma moça especial, ela é cadeirante, ela não pode se deslocar com facilidade, é muito difícil para ela sair da casa dela, mas eu recebi aqui uma ligação, uma informação que ela acompanha todas as sessões. Então eu quero mandar um abraço para a Kelly, para sua mãe, a dona Neide, do DIC, porque estão acompanhando as sessões da Câmara. Mesmo tendo dificuldade, certamente ela gostaria de estar aqui, como muitas pessoas estão, ela está acompanhando o trabalho dos vereadores. Então, meu abraço para você, Kelly, para a senhora, dona Neide, e que bom que vocês estão acompanhando o trabalho dos vereadores dessa casa. Também, senhor presidente, senhores vereadores, eu queria lembrar a população de Campinas e convidar sobre o evento que nós teremos aqui na sexta-feira. Então, sexta-feira, nós teremos o evento Noite Carlos Gomes. E nessa noite, é um evento em memória dos 115 anos da morte do maestro Carlos Gomes. Então, nós estamos convidando todos os moradores de Campinas, todas as pessoas que consideram, que gostam e que possam vir. Obviamente, nós sabemos que em uma sexta-feira, às vezes, as pessoas têm algum tipo de dificuldade, mas seria muito bom nós recebermos o maior número de pessoas aqui para mostrar como a memória do Carlos Gomes é querida, continua sendo querida e reverenciada em nossa cidade. Então, o nosso convite a todas as pessoas, lembrando que nós teremos a Denise Maricato, que é parente, né, de Carlos Gomes. Ela estará presente com toda a sua família. Também os cantores Marina Gabetta, Nuno Delálio, Vicente Monteiro, com a participação especial de Sebastião Teixeira, que serão acompanhados ao piano por Carlos Wick da Costa. Então vai ser uma coisa bonita, uma noite diferente aqui na casa, uma maneira também carinhosa, acolhedora da Câmara Municipal de Campinas em relação à memória de Carlos Gomes. Então nós convidamos todos às 19 horas, a partir das 19 horas estaremos aqui, e eu quero convidar os vereadores, o público que sempre acompanha as sessões aqui, especialmente
Esmeralda, não é? Não, Iracema. A Iracema, carinhosamente conhecida como Esmeralda. A Cida, a Elaine, essas pessoas que eu sei que têm um carinho especial pela memória de Carlos Gomes. E os demais assessores e pessoas que acompanham tanto a TV Câmara como também as demais sessões aqui desse Legislativo. E o público em geral, todas as pessoas, essa casa está aberta a partir das 19 horas, tem uma boa música, né? Porque Carlos Gomes, o vereador Vicente está lembrando que a entrada é franca, né? É isso aí, é aberto, gratuito, e em uma cidade que está sem teatros, né? E salvo o Teatro do SESI, que está muito bonito, por sinal. Tive a oportunidade de ir lá no SESI, um teatro... Acho que é o melhor teatro hoje em Campinas, né? É o único mesmo, né? Porque os demais estão em reforma, em um processo moroso. Quem sabe mude essa questão, né, com os novos secretários da Cultura, pode ser que ocorram algumas mudanças. De qualquer maneira, então está aí a oportunidade de você participar de um evento à noite. Carlos Gomes, vocês são os nossos convidados. Eu estarei aqui participando. Convidei o deputado Paulo Freire, ele falou que vem também, como um convidado especial. Os demais deputados também foram convidados, mas quem confirmou foi o deputado Paulo Freire. E convidamos também várias pessoas da cidade para estarem participando de um evento especial como esse, no dia 16 de setembro, às 19 horas, aqui nessa casa. Noite Carlos Gomes, todos são bem-vindos. Uma boa noite a todos.